falei sobre as propostas do inimigo. E sabemos que são 4. Primeiro, o diabo não quer que você saia do mundo, assim como o faraó falando para Moisés: não, sirva a Deus aqui mesmo, entregue os seus sacrifícios aqui dentro do Egito mesmo. E Moisés falou: não, vamos caminho de 3 dias, vamos celebrar a Deus fora desse Egito. Aí a segunda proposta foi: tá bom, você quer ir, mas não vai longe, fica por aí mesmo pertinho. Então essa foi a segunda proposta. E Moisés falou: não, nós vamos caminho de 3 dias. Aí Faraó viu que ele estava decidido. Pai, então tá, você quer ir? Deixa as crianças aqui. Qual que é a terceira proposta? Deixa a família de fora do reino. Essa foi a terceira proposta. E ali Moisés, posicionado, falou: vai todo mundo, vai os moços, vai os velhos, vai os jovens, vai as crianças. Amém. Quem vai servir ao Senhor juntamente com a família, dá glória a Deus. Vai todo mundo. E depois a última proposta ele falou: tá bom, podem ir, mas deixa o gado. Mas Moisés falou: nós vamos celebrar o Senhor. Para celebrar tem que ter sacrifício. Então a quarta proposta e a última guerra é a nossa vida financeira. Então essas foram as propostas. Mas hoje eu estou aqui e eu tenho o costume sempre de que tudo que eu ministro, eu trago uma conexão com aquilo que eu ministrei no passado, para a gente ter uma ideia durante um tempo e essa revelação possa produzir algo poderoso no nosso coração. Hoje, infelizmente o computador ali não está funcionando. Fala para o seu irmão: por isso você tem que trazer Bíblia. Amém? Hoje não vai ter projeção. Então se você tem no celular, você trouxe aí. Amém. Amém? Então veja bem, o que eu quero falar com você hoje? Eu quero falar sobre uma vida de vitórias. Nossa, só a Liné para dar um glória a Deus. Vou repetir de novo, porque você não crê que uma vida inteira pode ser de vitórias. Mas acredita em mim, hoje você vai sair daqui crendo que a sua vida daqui para frente só vai ser o quê? Vitórias. Seu irmão, só vitórias. Toda vez que você encontra o pastor: e aí pastor, como que você está? O que o pastor fala? Só vitórias. Porque isso aqui eu criei desde o início. Ah, pastor, mas olhando para a minha vida não é bem assim não. Então você vai tirar o olhar da sua vida, você vai olhar para Cristo e ser conduzido por Ele, porque é Ele que te conduz ao triunfo, à vitória. Amém? Quem crê, dá glória a Deus. Aleluia. Por isso que eu gosto de pregar para essa igreja. Amém? Então, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 ao 16. Olha que texto poderoso. Diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, diga assim, sempre nos conduz em triunfo ou vitória. Triunfo é vitória. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Verso 15: porque nós somos para Deus como bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte, para a morte; para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Amém? Amém. Feche seus olhos por alguns segundos. Quero orar com você. Pai, nessa noite nós precisamos de sair daqui com isso revelado ao nosso coração. Amém. Que quando nós estamos no Senhor, o Senhor sempre nos conduzirá em vitória. Por isso, Pai, eu quero declarar que todo espírito de incredulidade nessa noite vai morrer nesse lugar. Não vai permanecer sobre as nossas vidas. Hoje, a verdade da palavra vai trazer libertação sobre a nossa mente, para podermos crer
na verdadeira vida cristã, que é uma vida de vitórias. E eu profetizo a Deus que hoje é o dia que o Senhor vai quebrar cadeias, derrubar grilhões, e muitos sairão da posição da derrota e vão se tornar o bom perfume de Cristo, ter o testemunho da vitória nos lábios, e muitos serão atraídos pela vida cristã por causa do perfume que vai exalar sobre a nossa vida. Diga assim: eu creio, eu recebo. Fala para o seu irmão: você é uma bem-aventurada, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Deus tem uma palavra para a sua vida. Aleluia! Vamos dar uma oferta de palmas ao Senhor. Aleluia! Amém, irmãos? Então veja bem, esse texto aqui é um texto realmente que nos confronta. Porque, Bruno, aqui está dizendo que em Cristo Ele sempre nos conduz em vitória. Então todos os testes, desafios na nossa vida têm que terminar como? Hein? Mas para que eu e você possa entender, então hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você crê que você foi chamado para viver uma vida de vitórias? Eu não estou falando de momentos, uma vida de vitórias. Porque muitos, por não crer, estão vivendo uma condição de vida de montanha-russa. Quem já andou de montanha-russa? Misericórdia. A primeira vez que eu fui levar a Linéia para passear foi para andar na montanha-russa. E ela me humilhou tanto que ela tem medo, e eu não sabia. E subiu. Aí na hora que desceu, meu Deus do céu, quase que eu fiquei sem braço. E depois a gente foi andar naquele que vira de cabeça para baixo. Aí que acabou. Eu pensei, agora ela não me quer mesmo. Mas graças a Deus que ela permaneceu na vitória. Amém? Aleluia. Fala para o seu irmão: sua vida não vai ser montanha russa, não. Amém? Quem concorda? Aleluia. Mas entenda o seguinte: que o resultado da sua vida passa pela sua crença. Você vai até onde que a sua fé chega. Se você não renovar a mente e entender que em Cristo Jesus Ele sempre me conduzirá em vitórias, você vai viver uma vida oscilante. Não é momentos, Marcelo, não é dias, é uma vida inteira de vitórias. E é importante nós sabermos disso, porque a palavra, nós temos uma palavra domingo após domingo sendo ministrada, para gerar fé ao nosso coração, para trazer expectativas que são celestiais. E quando eu creio nessa palavra, eu tenho que abraçar essa palavra. Fala assim: eu tenho que saber, mas eu tenho que crer. Quer um exemplo disso bíblico? 1 de João 4,16 diz assim: e nós conhecemos e cremos. Olha só o que o apóstolo João está falando: que além de você conhecer, você tem que crer. Tem que crer. E diz assim: no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, se eu creio naquilo que Ele prometeu e eu abraço essa promessa, eu permaneço nele e Ele em mim. E esse mesmo texto, na versão A Mensagem, eu acho do versículo 14 até o 16, que na Mensagem não tem essa divisão de 15, 14, 16, 17. Eles põem lá 14 até o 18, 14 até o 16. Diz assim: sabemos que estamos vivendo uma vida plena nele. Diga glória a Deus. Quando você vive consciente da obra dele, você vive uma vida plena nele. Amém? Aleluia. E ele em nós, porque ele nos deu vida que procede da sua vida. Oh, agradeça a Deus por isso. Você não recebeu qualquer vida, você recebeu a vida que procede dele. Amém. Se ele conduz em vitória, a vitória vai ser certa sobre a sua vida. Amém. Continuando, que vem do seu Espírito. Além disso, vimos por nós mesmos
e continuamos a afirmar que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, participa de um relacionamento íntimo e estável com Ele. E agora essa parte desse versículo. É por saber disso que abraçamos de coração esse amor que procede de Deus. Então fala assim: hoje eu vim abraçar a palavra. Hoje eu vim abraçar de coração. De coração. Quem está disposto a abraçar a palavra de coração? Meu irmão, aquele que se dispõe a abraçar a palavra de coração, tem certeza do seu milagre hoje, da transformação da sua condição hoje. Então, tudo que envolve uma promessa divina, ela precisa de ser consolidada no nosso coração. Não tem que ser uma coisa instável, tem que ser estável, tem que ser consolidada. A palavra é a rocha a qual nós edificamos a nossa vida. É certo que os ventos fortes virão, é certo que tremores, tudo que tem aí fora vai bater de frente com a nossa vida. No entanto, você consolidado, abraçado de coração na promessa do Senhor, você vai ser conduzido e vai triunfar em vitórias, em conquistas na sua vida. Porque em Cristo não tem outra possibilidade de você não viver em vitórias. Em Cristo nós vencemos o mundo, porque a palavra diz que o último inimigo, ele já está vencido. Quem que é? A morte. A morte não foi capaz de segurar o nosso Senhor. Diga glória a Deus. Se Ele venceu a morte, Edson, quanto mais as outras coisas do dia a dia, Ele já venceu. Agora o que precisamos é entender o caminho da vitória, é entender a necessidade de ser conduzido por Cristo. Porque veja bem, as dúvidas são vencidas a partir do momento que eu creio e eu abraço a promessa de Deus. Porque o que está escrito na palavra é que o nosso Deus é o Deus da esperança. Amém. Presta bem atenção, eu falei aqui no culto, que um passo antes da fé é a esperança. Se você permanecer em esperança, o próximo passo seu vai ser o quê? A fé necessária para o seu milagre. Você tem que passar a crer. Você tem que acreditar naquilo que o Senhor está conduzindo a sua vida, em vitória. Pastor, eu ainda não estou vendo. Sabe por que você não está vendo? Porque não é o final da história. O final vai ser o quê? Vitória sobre a sua vida. Dá uma sacudida no seu irmão, fala assim: você está acreditando ou você está em dúvida aí? Hoje ainda. Não terminou a história não, Marcelo. A história só acaba quando ele diz que acabou. Então veja bem, você vai ser conduzido em grandes vitórias sobre a sua vida. Por quê? Porque quando eu creio no Deus da esperança, em outras palavras, você está acreditando que Ele é capaz de prover na sua vida. É isso. Quando eu falo que Ele é o Deus da esperança, eu estou abrindo a possibilidade na minha mente que Ele vai prover toda a necessidade que eu preciso de ver o milagre do Senhor. Romanos 15:13 diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Então o vosso crer tem que ter gozo e paz. O que é gozo? Alegria. Você tem que estar alegre servindo ao Senhor. Amém. Você tem que servir o Senhor no Espírito. Porque se você está servindo a Deus no Espírito, não importa se está faltando alguma coisa, se a saúde não está como você esperava, se o casamento não anda do jeito que você esperava, você está servindo a Deus no vosso crer, em paz e em alegria. Em alegria. Por quê? Continuando no versículo: para que sejais ricos de esperança. Fala para o seu irmão, fala assim: uma coisa que você não pode ser pobre é esperança. Amém? Amém? Isso nós temos que ser o quê? Ricos. Ricos em esperança. Por quê? É pelo poder do Espírito Santo de Deus. O apóstolo está dizendo que sejais ricos em esperança no poder do Espírito Santo de Deus.
Diga para o seu irmão: o Espírito Santo de Deus. Fala assim: ele não está lá não, é aqui. Aonde que o Espírito Santo está? Então onde que o poder de Deus está? Aqui. É aí que você tem que ser rico para ver as possibilidades dos milagres sobre a sua vida. Amém, irmão? Presta bem atenção no que eu vou falar com você. Não existe limites em Deus. Glória. Vou repetir porque você não acreditou não, senão você ia dar um glória a Deus aqui. Tem muita coisa que você acha que não vai acontecer. Não existe limites em Deus. No final do culto você vai estar celebrando. Não existe o quê? Limites em Deus. Aonde que está o limite? Na sua fé. O limite está naquilo que eu creio. A sua vida não vai um passo a mais além da sua fé. Aonde que a sua fé foi estabelecida? Se for rica na esperança, no poder do Espírito Santo, você vai até lá, porque isso é uma riqueza. Essa é a verdadeira riqueza que nós temos. Amém. Em Deus. Então, como por exemplo, se eu creio que eu tenho vitórias e também creio que eu tenho derrota, é igual eu falei para você: sua vida vai ser o quê? Uma montanha russa. Mas se da mesma forma eu creio que Ele me conduz em vitória, prepara para uma vida empolgante. Prepara para você viver apaixonado pelo Senhor. Prepara para onde você passar, o bom perfume de Cristo vai exalar. E ninguém vai resistir. Glória a Deus. Todos vão querer entrar nessa vida que você vive. Todos vão querer descobrir o prazer de ser um filho de Deus. Então o apóstolo Paulo estava escrevendo esse texto, que ele nos conduz em vitória, para a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto era diferente da igreja de Jerusalém, que era de judeus. Os judeus criam em Deus e esperavam o Messias, mas os gentios não. Era uma igreja que ninguém nem cria em Deus e que nem sabia quem era o Messias e muito menos Jesus. Então presta bem atenção, nós estamos infinitamente à frente desses irmãos, mas esses irmãos foram conduzidos em vitórias, apesar dessa impossibilidade. Por quê? Porque hoje nós temos o Evangelho puro, simples, pregado para nós todo santo dia. Você vive num ministério, numa igreja que tem coerência com a palavra de Deus, que te prega sobre o Deus da esperança, que não te pinta uma vida diferente daquilo que é a vida cristã. E o que eu preciso então agora é transformar a minha forma de pensar. Eu preciso de renovar a minha mente, porque quando o apóstolo Paulo estava falando com esses irmãos que nem conheciam o Messias, o apóstolo Paulo estava passando a visão como acontecem as coisas no reino de Deus. Todo domingo você vem aqui para saber como acontecem as coisas no reino de Deus. Existe um modus operandi. Existem princípios, valores a qual Deus respeita, trabalha e traz os milagres sobre a nossa vida. E quando você passa a crer, quando você abraça a palavra, fala para o seu irmão, duas coisas acontecem. Fala assim: primeiro, Ele nos conduz em vitórias. Segundo, nos tornamos o bom perfume de Cristo. O que eu quero falar com você é essas duas coisas. Mas eu quero agora ministrar primeiro a parte de ser conduzido em vitória. E eu quero que você fique atento, amém? Olha para o seu irmão e fala assim: não dorme não, fica ativo, porque hoje você vai aprender algo muito importante na sua vida. Quem quer andar em vitória aqui? Então você precisa estar atento para andar em vitória. Então, em primeiro lugar, fala para o seu irmão: Ele, Jesus, Ele que nos conduz em vitória. Verso 14: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em vitória. Amém? Amém? Então essa é a primeira parte. Então, veja bem, independente de quem está no governo, independente de como está andando a sua vida, independente de quem está junto com você, Ele sempre vai te conduzir em vitória. Essa
Essa é a verdade da palavra de Deus que tem que ser revelada ao seu coração. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo está ministrando para aqueles irmãos e para nós é: muda a sua forma de pensar. Porque se você não mudar a sua forma de pensar, você não vai mudar a sua forma de enxergar as coisas. Porque a nossa forma de pensar vai revelar aquilo que vem aos nossos olhos. Se você for um homem natural, tudo que você enxergar vai entender o quê? De forma natural. Mas se você for um homem espiritual cheio do Espírito Santo, você vai enxergar todas as coisas como quem vê? Deus. Tem duas formas de enxergar: a sua maneira natural e como Deus quer te mostrar as coisas. Amém. Aleluia. Então, para isso, para nós podermos entender a nossa vida cristã, nós precisamos de mudar a nossa mente. Sabe, é bom quando nós pegamos exemplos simples que já conhecemos para entender isso. Quer um exemplo? Gideão. Deus chega para Gideão, homem forte e valente, eu sou contigo. Aleluia. Quando? Gideão no lagar, malhando trigo, escondendo o inimigo com medo. Ele fala: não é com outro não, é comigo mesmo, porque primeiro, nem creio que você está comigo. Segundo, eu estou com medo. Deus estava enxergando uma coisa e Gideão estava enxergando outra coisa. Agora, qual que é a realidade? É a que eu enxergo? Não. Deus é sempre verdadeiro. Apocalipse fala que Jesus é a testemunha fiel ou verdadeiro. Então, Gideão, mais para frente, ele mudou a forma de enxergar. Tanto é que ele desembaratou exército com 300 homens. Quer outro exemplo? Aqui tinha um homem enxergando errado sobre a sua vida, que ele era medroso, que ele não era capaz, que ele era miserável. Mas por outro lado, tem o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, achando que estava fazendo obra de Deus. Deus aparece para ele, ele cai cego. E Deus fala o quê? Por que você me persegue? E o apóstolo Paulo falou: quem? Eu te perseguindo? Ou seja, era alguém que estava achando que estava fazendo o quê? A coisa certa. E estava fazendo o quê? A coisa errada. Então fala para o seu irmão: essa é a importância de você enxergar as coisas como Deus vê, de você renovar a sua mente com a verdade da palavra, para Ele te conduzir em vitória. Porque presta bem atenção, irmãos. Imagina uma pessoa gastar 30 anos da sua vida e descobrir no final que ela fez tudo errado. Ela vai sentir que desperdiçou o quê? A sua vida. E vida tem retorno, irmão? Não tem retorno. E graças a Deus que Ele nos dá vitória. Graças a Deus que Ele vai nos conduzir para essa vida de vitórias. Alguém pode dizer então: nossa vida sempre será um triunfo, porque Ele me diz. Então, a pergunta é: como eu posso crer nessa verdade, que eu posso viver uma vida de vitórias? Essa é a pergunta justa que você tem que fazer. Porque nesse texto aqui fala de duas condições. Fala para o seu irmão: para você viver as vitórias, tem duas condições. Fala para o seu irmão: primeiro, estar em Cristo. Primeiro o quê? Estar em Cristo. Porque é Ele que nos conduz. Então veja bem, quem que vai te levar até as vitórias? Cristo. Então é importante eu saber o que é estar em Cristo. Estar em Cristo. Veja bem, talvez você diga assim: ah, pastor, eu creio em Cristo. Crer é uma coisa, estar nele é outra. Crer, ele te dá a condição da salvação. Amém? Quantos são salvos aí? Dá um glória a Deus. Você é salvo porque Ele está em você. Amém? Amém. Quem que está em você? Cristo. Quem? Cristo. Essa é a condição para ser salvo, Cristo entrar na sua vida. Mas agora, para viver as vitórias, é eu que tenho que estar nele, é eu que tenho que seguir Ele, porque é Ele que vai conduzir, é Ele que vai me dizer aonde é o ponto da vitória, é Ele que vai demonstrar
a atitude que eu tenho que ter diante de cada teste na minha vida. Então entenda o seguinte, irmãos, para você, ontem mesmo na aula eu falei sobre isso, né? Imagina essa parede aqui, tem vários blocos aí, os blocos estão em parede, mas tira o bloco e coloca o bloco aqui, o bloco vai estar em parede? Não. É aí que é a grande diferença, porque muitos cristãos, Cristo está nele, mas ele não está em Cristo. Ele não está em Cristo para ser conduzido nas vitórias. O que é isso na prática? É quando você crê na obra completa do Senhor Jesus. Fala para o seu irmão, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele te deu uma nova vida. Amém? Quem crê, dá glória a Deus. Então essa fé, presta bem atenção, essa fé vai transformar a sua maneira de viver. É a mesma coisa nessa tomada aqui, ó. Presta bem atenção. Se eu chegar, pôr os dois dedos na tomada, o que vai acontecer comigo? Tomar choque. A tomada está cheia de energia. Mas se essa tomada não correr uma corrente elétrica, eu vou tomar choque? Então fala para o seu irmão, é impossível um crente estar em Cristo e não andar em vitórias. Agora eu te pergunto, se tem vitória, glória a Deus, mas se não tem, tem alguma coisa errada com Cristo? Não. Então tem alguma coisa errada onde? Em nós. E é aqui que nós temos que abrir os nossos olhos para saber, porque Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo é morta. Então a sua fé tem que ter obras. A sua crença tem que te levar para algum lugar que se chama vitória em Cristo Jesus. Porque uma coisa, eu falar que eu sou tomada e não tenho energia, tem alguma coisa errada na minha fé. Por quê, irmãos? Porque Cristo sempre anda no campo da vitória. Amém. Ah, pastor, estou vivendo uma guerra constante. Não terminou a história. Você tem que crer que a vitória é certa. Não pode passar possibilidade nenhuma na sua mente de derrota. Se há uma possibilidade de variação na sua mente de derrota, é porque a sua crença ainda não está consolidada na obra de Cristo. Porque é uma obra consumada. É uma obra que toda enfermidade foi o quê? Curada. Onde todo pecado foi o quê? Perdoado. Onde que a vida velha morreu e nos deu uma nova vida ressurreta. Então veja bem, ser conduzido por Cristo é crer na verdade dele. Então é a mesma coisa que eu falei com você. Tira o bloco de lá, o bloco não vai estar em parede. Então como é possível alguém crer em Cristo e não estar em Cristo? Talvez esse é o choque hoje que você está tomando. Pastor, não estão entendendo. Crer em Cristo, Ele está em mim, sim, mas como que Ele não vai, eu não vou estar nele? Quer um exemplo bíblico? Sexta-feira eu preguei sobre isso. Apocalipse 3,20 diz assim, para a igreja de Laodiceia, para uma igreja. Esse versículo muitas vezes você fala para o ímpio, mas aqui esse versículo não é para o ímpio, é para uma igreja. Olha só, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Se aqui fosse a igreja de Laodiceia, onde que Jesus estaria nessa noite? Lá do lado de fora, batendo para ver se alguém ia convidar ele a entrar. Essa igreja estava em Cristo? Não. Não estava em Cristo. Sabe, irmãos, esses irmãos, eles criam. Era igreja, cria em Cristo, mas Cristo, eles não estavam em Cristo. Por quê? Você não está em Cristo, como Ele vai te conduzir para as vitórias. Medita nisso nessa noite. Como que você, Micael, vai viver uma vida de vitórias se você não está nele? Porque é Ele que vai te mostrar esse caminho. Então veja bem, quando você está em Cristo, Ele possibilita você desfrutar de conquistas na sua vida. E quem pode dar um glória a Deus? É Ele que vai possibilitar essa vida.
Saber eu ando mais ou menos, pastor. Então, essa igreja andava mais ou menos em Cristo. Qual é a prova? Versículo 16 e 17, que diz assim: assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes, Jesus está falando para ele, nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha aí uma igreja que andava mais ou menos com Cristo. Porque morno é o quê? Não é quente? É frio, mais ou menos. Fala para o seu irmão, entendeu, irmão? Vida cristã. Ou você está, ou você o quê? Não está. Ou você é, ou você não é. Tem aquelas pessoas, nossa, eu conheço um cara, ele é quase crente, pastor. Como assim? Não, educado, paga suas contas, abre a porta para a esposa. Mas como assim? Não tem nada a ver. Vida cristã é natureza. É o quê? Natureza. É a mesma coisa que você pinchar o gato, pôr a roupa no gato, pôr o sapato no gato, pôr o nome de homem no gato e falar, é mais ou menos homem. Não, ele vai mirar, é a natureza dele. Então fala para o seu irmão, em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia de você sair daqui com revelação da obra do Calvário. Crê que Ele morreu, perdoa os seus pecados. Vamos cear nessa noite. Crê que ele vive e que Ele tem uma vida poderosa para você viver junto com Ele em vitória. Junto com Ele. Amém, irmãos? Amém. É Ele que nos conduz. Mas agora presta bem atenção. Esses que Cristo está nele e eles não estão em Cristo, na prática, quem são essas pessoas? É aqueles o quê? Que querem o benefício de Cristo, mas não querem intimidade com Cristo. Querem o que Cristo dá, mas não querem relacionar com o que Cristo é. Nós temos que entender que é impossível. Você tem que crer no perdão, amém, benefício para você. Você tem que crer na cura, glória a Deus, Ele te curou, mas Ele quer ter uma vida com você. Sabe, irmãos, eu quero andar no poder ressurreto da vida cristã, com Ele me conduzindo em vitórias. Mas as pessoas que não estão em Cristo querem o poder da vida ressurreta para ter as suas conquistas separadas com a vida de Cristo. Se você conquistar sem Cristo, não é para a eternidade, é para o aqui e agora. Vai ficar tudo aqui. Mas a boa notícia é, alegra seu irmão, tudo que você conquista com Ele é reino de Deus. E reino de Deus não passa. Diga glória a Deus. Reino de Deus o quê? Não passa. Não passa. Porque se eu quero o poder dele para conquistar as minhas conquistas pessoais, não é reino de Deus. Porque veja bem, a palavra de Deus diz que o Cristo é o cabeça da igreja. Amém? Quem que é o cabeça da igreja? Cristo. E quem que é o corpo de Cristo? A igreja. Então Ele nos conduz. O cabeça dá uma direção para o corpo. E nós seguimos a direção que Ele nos dá. Mas veja bem, olha aqui. Talvez você pode estar envolvido com o corpo, mas não conectado com o corpo. E só envolver com o corpo não muda nada a sua vida. Porque o cabeça fala assim para o corpo: vai lá beber água. Se o corpo está conectado, todo o corpo vai lá e faz o quê? Bebe água. Bebe a água. Mas vamos dizer que o corpo fala: vai lá, bebe de novo. Aí o pé quer ser cabeça dele mesmo. Fala: não quero. Eu não sinto sede. Mas o cabeça está falando para o corpo fazer o quê? Ir lá beber água. Aí sabe o que o corpo tem que fazer? Isso aqui, ó. Tem que levar. Então fala para o seu irmão: se o corpo vai, vai junto. Porque senão você vai tornar o quê? Peso. Você vai se tornar peso. Não, deixa eu te falar. A igreja está indo. Cursão, CTL, tem encontro aqui uns dias. Amém. Tem quarta-feira, vai ter o quê?
Culto dos empreendedores. O corpo vai. O que você tem que fazer? Jejum. O corpo está indo na direção. Jejuamos 21 dias, irmãos, para renovar a nossa mente para um trabalho, não para aqui agora, para o reino do Senhor. Aleluia. Tem conquistas, eu quero falar para você, almas, que nós vamos conquistar nesse tempo. É o que, irmãos? Almas. Nós queremos ver esse prédio, essa igreja como? Cheio. Eu quero ver a sua casa inteira como? Servindo ao Senhor. É o cabeça que está falando para o corpo. Agora nós temos que abraçar de coração essa direção, porque se nós seguirmos a Ele, nós seremos conduzidos em vitória. Sabe, eu quero falar para você, irmãos, quando alguém vive desconectado do cabeça, quer ser o próprio cabeça, qual que é o problema disso? Vou te dar alguns sinais. Casamento fica ruim, porque a esposa quer ser cabeça de si mesma, aí o marido quer ser cabeça de si mesmo. Eu falei no cursão, todas as vezes que um casal vai aconselhar comigo, eu começo com um homem. Eu falo, e aí, como que tá? Toda vez, vai, pastor, tá tudo bem. Não tá bom. Aí eu pergunto para a esposa, e você? Não, tá tudo errado. Aí lá, 1h30. Aí depois você fala, não, mas aí eu quero falar também. Eu falo, mas você falou que estava tudo bem. Qual que é a prova? Que um está desconectado do outro. Toda guerra é porque um anda desconectado do outro. Se for um cabeça, não vai ter guerra, irmãos. Se for cabeça, se tiver unido ao cabeça, que é quem? Cristo Jesus. Eu desconheço uma mulher que não quer um homem que seja como Cristo para a vida dela, que dá a sua vida por ela, que doa o coração, que doa tudo, que respeita, que ama, que vai apresentar ela gloriosa diante do Senhor. Amém, mulheres? Amém. Mas eu desconheço um homem que não quer uma mulher que seja como a igreja para Cristo, que se submete, que honra o marido, que celebra, que é uma voz na vida do marido de honra. Amém, homens? Está vendo aí? Amém? Amém? Mas é só para casamento? Não, é tudo na sua vida. Cria filhos sem o cabeça Cristo para você ver. Abre uma empresa sem ter um cabeça chamado Cristo. Vive uma vida espiritual sem um cabeça chamado Cristo. Edifica uma vida financeira sem o cabeça Cristo. Vai ter crise. Aprenda, toda crise é porque a pessoa desconectou ao cabeça. Ele tem Cristo, mas ele não está em Cristo. Ele está desconectado do cabeça. Tem o que? Iniciativa própria. E se tem uma coisa na nossa vida, aprende. Você não tem que ter iniciativa em nada. Deus é primeiro em tudo. Ela pregou. No princípio era quem? Deus. E quando ele entrou na história, deu tudo certo. Eu falo para o seu irmão, você não precisa ser o cabeça, não. Você não sabe de nada, inocente. Fala para ele, é só Cristo que sabe. Quem concorda, dá glória a Deus. Então veja bem, eu tenho que entender o seguinte, que o cabeça está dando ordem para o corpo, vai conquistar vidas. O que o corpo tem que fazer? O que você tem que ir, irmão? Junto. Fala para o seu irmão, você tem que trabalhar com a igreja para ir junto. Os irmãos desanimaram com isso? Não fala bem forte ali. Eu vou junto. Amém? Glória a Deus. Ah, pastor, mas pensando bem, eu não estou querendo ir não. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você entende que o corpo é um adereço na sua vida. O que é adereço? Adereço é roupa que você escolhe quando põe e quando tira. Você escolhe segundo o seu gosto. Isso é adereço. O que é corpo? Seu braço. Se você machucar o braço e doer, você vai cortar ele e jogar fora? Não, porque ele é corpo. Ele é importante. E eu quero falar para você, essa igreja é o que na sua vida? Verdade. Você tem que saber o que é essa igreja, é para você. Se é um adereço, vou hoje, porque estou passando por um problema. Amanhã eu não vou, está tudo certo. Quando estiver errado, aí eu vou. Se for um adereço, não é reino de Deus na sua vida.
Cristo não é o seu cabeça. Mas se você falar, essa igreja é importante na minha vida, é corpo. Você vai ser conduzido aonde? Nas vitórias. Você vai ser conduzido, irmão. Então, essa é a primeira parte. Fala para o seu irmão, a primeira parte, Ele me conduz. Amém? Então veja bem, segundo, conduzido por Cristo para as vitórias. Ou seja, aqui a Bíblia diz assim, sempre. Fala para o seu irmão, sempre. Se Ele está em mim, se eu estou nele, Ele sempre vai me conduzir em vitórias. Amém? Ele sempre vai te conduzir em vitórias. O que é ser conduzido por Cristo? Aqui é uma parte chave na sua vida. O que é ser conduzido? É conhecer a vontade de Deus. Se você conhece a vontade de Deus, você vai escolher ela, porque ela realmente é o quê? Boa, perfeita e agradável. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu gostaria de conhecer a vontade de Deus. E sabe o que eu falo? Pergunto para eles, para que você quer saber? Para que você quer saber a vontade de Deus? Porque uns, presta bem atenção, quer saber a vontade de Deus para avaliar a vontade de Deus, para ver se é conveniente com a vida dele. Porque no dia da crise é o teste. Aí Deus fala assim, perdoa. Aí quem quer conhecer a vontade de Deus, para avaliar a vontade de Deus, ele vai falar assim, não, peraí, não é assim também não. Deixa eu pesar na balança aqui. O senhor sabe o que ele fez comigo? O senhor sabe que prejuízo que eu dei? Então você quer conhecer a vontade de Deus para avaliar, não para ser conduzido. Conhecer a vontade de Deus para ser conduzido é abrir mão da sua vontade. É entender que é a vontade dele que vai te levar até a vitória. Não é a avaliação sua, se ela é ou não boa para a sua vida. Eu quero falar para você, meu irmão, presta bem atenção. Para você viver uma vida cristã sadia, alegre, empolgante, onde você tem prazer em tudo, onde você passar tem um perfume chamado Cristo, afetando a vida de todos aqueles onde você conseguir entrar. Amém. Aonde que você começar a falar, o bom perfume de Cristo vai exalar. Então fala para o seu irmão, fala assim, meu querido, a vontade de Deus não é para ser avaliada, é para ser seguida. Amém? Isso é forte ou não? Mas é uma decisão que vai te levar até as vitórias. Aonde é o caminho da vitória? Lembra uma vez, eu tinha uns sobrinhos, sei muitos anos atrás, não, era primos, tinha uns primos pequenos, eu cheguei, quem que é o mais feio aí? Ele falou, ele, eu botei. Ele falou, tá bom, eu queria dar um presente com o mais feio. Aí eu, não, eu sou tão feio, mas tão feio. O conceito mudou na hora. Então fala pro seu irmão, criança é assim, irmão. Criança avalia para depois responder. Criança é de jeito. Ah, pastor, o senhor é perfeito? Não, já dei cabeçada demais na minha vida. Nunca vou esquecer um dia. Vou confessar um pecado aqui. Não é cabuloso não. É só que eu não ouvi a vontade de Deus e deu ruim na minha vida. Lembra um dia, estava no encontro com Deus, bem antes da pandemia. Eu no encontro com Deus, para mim, estava fluindo Jesus em tudo, inclusive no coração de cada irmão. Aí o irmão fez uma proposta para mim. Falou, vamos trocar os carros? Você me dá o seu carro, a sua moto, eu te passo o meu carro que é mais econômico, você trabalha longe, e vai dar bom na sua vida. Eu falei, puxa vida, isso é vontade de Deus, estou no encontro. Amém? Estou orando aqui dia e noite, não é possível que isso é do Satanás. Aí minha esposa viu eu andando nesse carro. Aí eu saí, voltei, fui mudando a porta-malas, as coisas, deu tudo certo. Aí ela falou, não tenho paz. Eu falei, gente, estou no encontro com Deus, que coisa que é essa?
Como que é isso? Aí eu quis fazer e fiz, olhando para a necessidade, sem orar, sem buscar a Deus, naquela situação. Estava orando pelas vidas, não para trocar de carro. Aí, primeira viagem que fui fazer no carro, tive a boa descoberta que o carro não tinha documento. Puxa vida, me deu uma dor de cabeça, Bruno. E eu só lembrava assim: não tenho paz. Puxa vida, meu Deus do céu, que tribulação que foi a minha vida, Dazi. Viajei sem saber, 600 quilômetros sem documento do carro. Depois um transtorno para resolver isso. Isso arrastou em 4 anos. 4 anos sem andando, sem documento. Eu fugi de polícia, um pastor. Não é porque eu não queria pagar o carro. Eu paguei o carro inteirinho, cada parcela, carro quitado, mas não tinha jeito de fazer o documento. Aí um dia eu fui lá resolver a questão com o cara. Cheguei lá, tinha um cidadão na porta lá, e ele vendo a minha aflição, nem crente era o cara. Ele falou: olha, uma coisa eu quero falar para você. Eu falei: fala aí. Ó, Deus te ama. Amém. Não tive nem coragem de falar que eu era pastor. Amém. Eu falei: talvez você não conhece Deus, mas em tudo Ele tem um propósito para mudar a sua vida. Oh Deus, só lembrava assim: não tenho paz. Resolveu, graças a Deus. Eu aprendi. Amém. Fala para o seu irmão: você quer viver sem paz, irmão? Oh Deus do céu, que dia mau. Mas passou. Amém. Como que eu tenho a direção? Como que eu estou sendo conduzido pelo cabeça? Tendo uma vida devocional com Ele. Não comece nada sem primeiro falar com o Senhor. Amém. Não decida nada na sua vida sem ouvir a opinião do Espírito Santo de Deus. Amém. Não é aquilo que é bom aos seus próprios olhos. Porque o que é sua vontade hoje boa, amanhã pode se tornar uma péssima. Pode se tornar algo que venha trazer constrangimento na sua vida. 3 anos eu vivendo essa luta, orando por isso, em vez de estar orando por outra coisa, eu estava orando por isso. 3 anos. Então veja bem, o Espírito Santo, Ele que te conduz à vitória. Diga glória a Deus. Em segundo lugar, fala para o seu irmão: somos o bom perfume de Cristo. Oh, aleluia. Somos o quê? Bom perfume de Cristo. Nesse exato momento, Deus está olhando para você e está sentindo Cristo na sua vida. Sentindo Cristo na sua vida. Quando eu escolho ser conduzido por Cristo, quando o corpo vai e eu vou junto, quando a igreja fala assim: vamos conquistar, e eu decido ir junto, o bom perfume de Cristo manifesta sobre a nossa vida. Amém. Então a palavra diz que nós somos esse bom perfume, esse cheiro, essa fragrância. Ontem eu estava ali com o Bruno, no aniversário, né? A gente teve um jantarzinho lá, e tinha um convidado que não era crente. E o cidadão viu, e eu falei antes para o Bruno, né, Bruno? Eu falei o seguinte: olha, Bruno, ninguém é capaz de converter uma pessoa. Ninguém. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. E é uma coisa: quando você vive conectado no corpo, você chega no ambiente, o bom perfume de Cristo exala. E quem cheira não resiste. Aí o cidadão, ele viu um momento muito especial. No final, quando ele estava indo embora, ele falou assim: Bruno, se você me chamar, eu vou para a igreja. O que ele sentiu naquela noite? O bom perfume de Cristo. Nós temos vidas para batizar. Temos vidas para levar para esse encontro. Amém. Nós vamos trazer a paulada dessas vidas? Nós vamos amarrar, trazer a força? Não, você vai sair consciente, sendo conduzido em suas vitórias e exalando o bom perfume de Cristo aonde você entrar. As pessoas vão falar: eu quero essa vida. Cansei dessa vida que eu vivo. Eu quero essa aí que você está exalando. Eu quero essa aí, porque, irmão, crente vive alegre. Crente vive empolgado. Crente vive motivado. Morno. Lembra o que vai acontecer com o morno aqui? Então fala para o seu irmão: apesar das suas lutas, irmão, não perde esse perfume. Quando que eu perco? Quando
você passa a murmurar, quando você passa a olhar para a circunstância do jeito que não é, do jeito que você está olhando natural, mas Deus está te mostrando as vitórias. Aleluia. E Ele quer te levar até ela, Ele quer te conduzir nesse processo. Alguém vai sentir o perfume de Cristo. Glória a Deus. Porque, presta bem atenção, irmãos, quem não vive conectado com o corpo, na hora de perdoar, cara, a pessoa é dura de coração. Não, ninguém age assim comigo. Ninguém me muda, ninguém me manda. É tanta ninguém. Que cheiro que é esse? Sabe que cheiro que é esse? É o cheiro do chiqueiro do mundo, aonde o filho pródigo terminou. Cheiro da justiça própria. Justiça própria não é perfume de Cristo. Justiça própria é o cheiro do chiqueiro desse mundo aí. Existem princípios, valores lá, que eu e você nós chegamos até Cristo cheirando. Você chegou até Cristo com o cheiro da justiça própria. Você chegou até Cristo achando que tudo estava certo na sua vida. Igual ao sério. Estou rico, estou abastado, não preciso de nada, estou vestido, estou vendo tudo, conheço tudo. Cheiro do chiqueiro do mundo. E para nós chegarmos até Cristo, primeiro, fala para o seu irmão, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro, levanta a mão e agradece aí. Hoje tem um cheiro diferente, não é cheiro de justiça própria. Se eu quero avançar, eu tenho que crescer com o corpo. Presta bem atenção, irmãos. É a mesma coisa que cortar o seu dedo aqui, colocar no formal, 10 anos depois pegar esse dedo e querer costurar ele aqui. Vai ser um dedo pequeno e um corpo grande. Então fala para o seu irmão, não fica para trás, avança. Tudo que a igreja está indo, vai junto. Se propõe a ir junto, vai para o cursão, vai para o CTL, vai para o encontro, vai servir a Deus, vai para a célula, vem para o culto. Porque é dessa maneira que nós conquistamos juntos com Cristo. Amém. Quanto mais reino de Deus cresce, mais nós avançamos. Então fala para o seu irmão, quanto mais o reino crescer, mais você avança. O reino está indo. Vamos levar 20 vidas para o encontro. A cabeça falou com a igreja, é 20, Bruno. Agora pergunta para o seu irmão, dentre esses 20, olha, pergunta para ele aí, dentre esses 20, qual é o seu compromisso? Tem 20 para ganhar. O corpo vai ganhar. Não vai deixar de ganhar, não. Quem for junto vai receber as conquistas que o corpo vai conquistar. Amém. O perfume vai exalar. A vitória vai ser dada. Presta bem atenção. Para terminar, eu quero chamar você a ficar em pé. Prepara a atenção aí. Jeremias 48, versículo 11 ao 14. Presta atenção, que aqui é a cereja do bolo. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 48, verso 11 e o verso 14. Diz assim: despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nessas fezes do vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Agora verso 14. Como dizes, somos valentes e homens fortes para a guerra. O que esse texto aqui está falando? Moabe, ele era filho de Ló, que foi cobitar de uma forma errada. Ló deitou com as suas filhas. E esse homem aqui, o profeta Jeremias, estava falando uma coisa para ele. Falou: olha, Ló, você, desde a sua mocidade, é um crente morno. Você está com a borra do vinho preso na sua vida. Não mudou de vasilha para vasilha. Por isso você conservou o mesmo sabor e aroma. Qual que é o problema do crente que vive desconectado? Ele não muda de vida. Ele chega para convidar uma pessoa, vamos para a minha igreja, porque
que esse é crente igual você, misericórdia. Eu vivo bem, descanso, pago minhas contas, honro meu pai e minha mãe, não dou problema, eu sei descabeçado do jeito certo, cheio de boa. Crente que não mudou de vasilha para vasilha, o que é isso? O vinho, irmão. Naquela época existia o lagar, a piscina onde que eles pisavam nas uvas, o suco da uva derramava na primeira vasilha, e esse primeiro suco ia semente, ia casca, ia muita coisa. E aquela vasilha, aquele suco tinha que descansar para a borra descer. E quando a borra descia até o final, viu, esqueci o nome, deixa eu ler aqui. Trasfecador, que é o que faz o tráfego de uma vasilha para a outra. Quando ele olhava, via a borra lá no fundo, ele falou: pronto, vamos passar para a próxima vasilha. Passava para a próxima. E quanto mais vasilhas, mais o cheiro e o sabor era mudado. O que é as vasilhas na nossa vida? São os testes, são as circunstâncias que nós enfrentamos. Presta bem atenção. Não adianta andar desorientado, agitado, sacudindo dentro da sua vasilha, debatendo. Eu não perdoo. Ah, não, isso, não, aquilo, não vou, não adianta. É um vinho que nunca para. É um crente que vai permanecer com o mesmo aroma e o mesmo sabor. Quem que é o trasfecador? O Espírito Santo. Você já viu aquela pessoa? Puxa vida, parece que essa história nunca muda. É porque ele nunca saiu da mesma vasilha. O Senhor hoje está te dando o caminho da sua vitória. Glória a Deus, o Senhor está te falando: eu vou te levar e te conduzir sempre para as vitórias. Amém. Mas isso nunca será fora do corpo. Você tem que entender que as conquistas que são para a eternidade, onde vai mudar o seu sabor e o seu aroma, é conduzido pelo corpo. Essa é uma decisão que chega uma hora que você tem que tomar. Ninguém vai tomar por você. Não adianta um falar: não, ele é bonzinho. Conserva o mesmo aroma e sabor. Pergunta para o seu irmão: que vasilha que você está? Você quer permanecer nela? Ou você quer mudar de vasilha? Eu decidi na minha vida nunca permanecer na mesma vasilha. Eu quero ano após ano, a pessoa que me encontrar no ano passado e olhar para mim e falou: tem alguma coisa diferente. Agora você chegar para mim: oh, você não muda nunca. Isso me dá uma angústia no peito, que eu choro, não tenho questão. Amém? Amém. Quem quer mudar? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar acerca disso. Coloca a música. Quero orar com você, depois nós vamos ceiar. Amém. Deus está aqui. O Senhor está aqui para te mudar nas suas vidas. Ele não quer que você permaneça com o mesmo aroma e sabor. Amém. Chegou o dia que você vai mudar de vasilha. O apóstolo Paulo, um dia, na prisão, acorrentado, ele e Silas, exalou com o perfume de Cristo. Ali ele não culpou ninguém, ali ele não murmurou da vida, ali ele não reclamou da igreja, ali ele não reclamou de nada. Ele louvou a Deus, ao ponto que esse perfume foi exalando nas próximas células, e veio um terremoto, e esse terremoto abriu todas as cadeias. Sabe o que é o mais impressionante? Nenhum preso foi embora. Nenhum foi embora. Todo mundo foi para a cela de Paulo cultuar. Cheiraram com o perfume de Cristo. Cheiraram, sentiram, ao ponto que o carcereiro falou: todo mundo foi embora, eu vou morrer, porque eles vão me castigar. Paulo falou: não preocupa não, está todo mundo aqui. Eu quero falar para você, meu irmão, se você cheirar o bom perfume de Cristo, todo culto você tem um visitante para trazer. Se você chegar lá na sua casa exalando o bom perfume de Cristo, os seus vão querer estar com você. Se você for trabalhar exalando o perfume de Cristo, todo mundo vai querer conhecer essa vida que você vive.
Agora é a hora de você tomar uma decisão. Porque diante de uma palavra, só duas coisas podem acontecer: ou você abraçar, ou você desprezar. Porque a palavra falou: eu creio e abraço de coração. Se você crer e abraçar de coração, bem-vindo com a vida de vitórias. Porque esse é o lugar onde que Cristo conduz. Levanta a sua mão. Quero orar com você. Senhor Jesus, nessa noite eu oro pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, a qual hoje o Senhor nos trouxe revelação do Teu Evangelho, para vivermos uma vida de vitórias, não desconectado no corpo. Não queremos conquistas que só envolvem a nossa vida. Queremos conquistar junto com o corpo. Queremos crescer, queremos edificar a igreja, queremos edificar o reino do Senhor. Queremos, ó Deus, ser um que coopera para que esse corpo cresça e avança. Senhor, em nome de Jesus, qual a vasilha que cada um esteja nesse momento agora, que esse irmão possa aprender que no descanso, que ele vai ser transferido para a próxima vasilha. Por isso agora, Deus, tira toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação, toda a acusação, toda a condenação. Eu declaro que nós estamos no Senhor. Nós estamos no Senhor e queremos ser conduzidos pelo Senhor para as vitórias. E vamos exalando o perfume de Cristo em toda a nossa vida. Diga assim: eu creio. O Senhor Jesus me chamou para viver as vitórias. E eu decido hoje descansar na minha vasilha, para que o bom perfume, para que toda borra desse mundo saia da minha vida e fique só com o perfume de Cristo. Diga glória a Deus. Dá uma oferta de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar